Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero fazer um pequeno estudo, um estudo rápido, uma pinceladinha no assunto se a gente deve ser vegetariano ou não, ou vegano. O que a Bíblia nos diz afinal? Então vamos começar? No Éden, ou no paraíso, ninguém comia carne. Nós podemos ver em Gênesis 1:29, onde está escrito o seguinte: disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Após o dilúvio, então houve a queda de Adão e Eva no pecado, eles foram expulsos do paraíso, e a partir daí a vida entre nós é uma vida que não é uma vida ideal, é uma vida de pecadores. E após o dilúvio, Deus disse, em Gênesis 9:3: tudo que se move e vive nos servirá de mantimento, como a erva verde, tudo nos tenho dado. Então ele deu os animais para que nós pudéssemos comer. A partir daí, houve uma adaptação ao mundo caído, ao mundo pecador, ao homem pecador, onde nós poderíamos comer carne. E então foi a partir daí que houve a permissão divina para que comêssemos carne. Preste atenção que é permissão, assim como o divórcio nos foi dado como permissão pela dureza de nossos corações, comer carne também nos foi dado pela necessidade humana do pecador. Quando nós deixamos de ser seres que não tinham pecado, seres puros, e passamos a errar o alvo, a sermos pecadores, Deus nos autorizou a comer carne. Foi uma adaptação então da criação, foi uma necessidade pela condição de pecador que nós vivemos. Posteriormente, na lei mosaica, em Levítico 11:46, Deus disse: esta será a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente que se move nas águas. E aí nós lemos no capítulo 11 do livro de Levíticos os animais que poderiam ser ingeridos, consumidos, e os que não. Então ele divide entre animais puros e impuros. Isso não quer dizer que é uma dieta saudável e não saudável. Isso quer dizer que ele escolheu um povo que, diferente dos outros povos, teriam uma alimentação diferenciada. E aí, no resumo, se você quiser, você leia o capítulo todo, o capítulo 11 todo de Levítico. O resumo seria: animais puros são aqueles que nós podemos comer. Animais de cascos fendidos e que ruminam, ou seja, o casco do animal ele tem que ser dividido em dois e eles têm que ruminar. Esses seriam os animais permitidos, como por exemplo o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela. E os animais impuros são aqueles que não podem ser consumidos e que não têm o casco fendido em duas partes, ou que não ruminam, ou que ruminam e os seus cascos não são fendidos em dois, não são divididos em duas partes, ou aqueles que o casco são divididos em duas partes, mas eles não ruminam, como por exemplo os porcos. Então os animais impuros, nós temos por exemplo o camelo, que ele rumina, mas o casco dele não é dividido em dois. Aparentemente, quando nós olhamos a parte de cima dele assim, tem o casco fendido em duas partes, mas se você virar a pata dele, você vê que não é. Então, o camelo não pode ser consumido, o coelho, a lebre, pois eles ruminam, mas eles não têm casco fendido em duas partes, divididos em duas partes. O porco, porque ele não rumina, apesar do casco ser dividido em duas partes. Quais seriam os peixes puros que podemos comer? Eles devem ter barbatanas e escamas. Então, por exemplo, a tilápia, o salmão, e isso segundo os critérios bíblicos descritos em Levítico. E os peixes e criaturas marinhas que são impuras, ou seja, qualquer
peixe sem barbatana e sem escama, ou qualquer animal marinho sem essas características. Por exemplo, a enguia, o camarão, o polvo, a lagosta. São animais impuros, os judeus não consumiam. As aves impuras seriam a águia, o abutre, o corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o morcego. Então, esse tipo de ave não poderia ser consumido. Insetos que são puros, que nós poderíamos ingerir: gafanhoto, locusta, que seria uma espécie de gafanhoto também, grilo, certos tipos de besouros, saltadores. E os insetos impuros são todos os demais que andam sobre 4 patas ou rastejam. Animais puros e impuros são destinados a separar Israel dos outros povos, como eu disse. Porém, isso já acabou. Depois da vinda de Jesus, nós percebemos que não existe mais isso. E você pode conferir no texto de Colossenses 2, 16 e 17, se você tiver alguma dúvida. Já nos evangelhos, Jesus nos autoriza o consumo de todos os alimentos, quando ele nos diz em Mateus 15, de 10 a 11, o seguinte: e convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Aqui ele está dizendo que o que interessa não é aquilo que nós comemos. Então ele está abrindo um leque de opções para que nós possamos escolher. Na igreja primitiva nós temos a visão de Pedro. Pedro estava com fome e aí ele vê assim, tem uma visão de um lençol descendo do céu para a terra, preso nas 4 pontas e com todos os tipos de animais impuros. E escuta uma voz: Pedro, mata e come. Ele fala: de maneira nenhuma, Senhor, eu comerei, eu nunca comi nada impuro ou comum. E a resposta de Jesus é: não considere impuro aquilo que Deus purificou. No contexto ele está dizendo que os gentios, ou seja, os pagãos, não são impuros mais. Então, no contexto, o que ele queria dizer para Pedro, além de que os animais puros e impuros não tinham mais relevância alguma, é que as nações todas foram escolhidas por Deus. Não tem mais somente Israel, mas os pagãos foram eleitos também, e tinha que abrir a salvação a todos os povos. Isso você encontra em Atos, no capítulo 10, versículo 15, onde Jesus diz: não chameis impuro ao que Deus purificou, no momento que Pedro está tendo essa visão. Por causa disso, porque Pedro, sendo judeu, ele comia com os gentios, com os pagãos, e ele comia tipo carne de porco e todo tipo de alimento, precisou haver um concílio, o concílio de Jerusalém, que você encontra em Atos 15, que a conclusão do concílio é que devemos evitar o sangue, a carne sacrificada a ídolos e a carne de animais estrangulados ou sufocados. Então houve esse concílio para dizer se os cristãos poderiam ou não poderiam comer qualquer tipo de carne. A conclusão é que, para não escandalizar os judeus, é bom que não se coma, não se ingira sangue, carne sacrificada a ídolo e carne de animais estrangulados, mas isso no contexto, ou naquele contexto em que foi criado o concílio. Nesse concílio haviam judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo, ao Evangelho, e eles, pela cultura deles, não aceitariam, eles ficariam escandalizados. Para que eles não ficassem escandalizados de ver as pessoas comendo, por exemplo, carne de porco, diz que é melhor que se evite tanto a ingestão de sangue, quanto carne sacrificada a ídolos e carne de animais sufocados. Já Paulo, em 1 Coríntios 8, versículo 10, diz o seguinte: pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos?
Então, para que não haja indução e para que aquele que tem a fé mais fraca ou menos conhecimento não seja escandalizado, então que nós evitemos comer comida sacrificada a ídolos, para não escandalizarmos o outro, pois qualquer mantimento, quando recebido em oração ou com ações de graça, nos é permitido e não nos fará mal. Ele também nos diz em suas cartas que nós podemos comer de tudo, se nós fizermos ou se nós recebemos o alimento com oração. 1 Timóteo 4,4 ele diz o seguinte: porque tudo que Deus criou é bom, e recebendo com ações de graça, nada é recusável. Agora, se você quiser ter uma visão mais ampla disso tudo, você leia Romanos capítulo 14 todo, 1 Timóteo capítulo 4 todo. Na vida futura, nós vemos que a harmonia da criação será restaurada. Então, como não haverá morte, também nós não comeremos nenhum animal, pois para comermos o animal, ele terá que ser morto. Então, essa harmonia que havia no paraíso, no Éden, ela será restaurada. A Bíblia não nos diz muitos detalhes a respeito disso, mas ela nos conta algumas coisas. Se você quiser ver, você pode ler Isaías capítulo 11, versículo de 6 a 9, e Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Para que nós possamos concluir, eu quero ler Romanos 14, de 1 a 3, onde Paulo nos diz o seguinte: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Esse texto de Romanos 14, ele exemplifica muito bem. Você pode ler o capítulo todo, e pode ler também Timóteo capítulo 4, que você conseguirá entender. Então, resumindo, na criação, ninguém ingeria carne. Depois que o pecado entra no mundo e depois do dilúvio, Deus permite que nós comamos carne. Foi uma adaptação à nova circunstância do mundo, da história. Depois ele faz a separação do povo de Israel, o povo eleito, através de uma dieta onde havia animais puros e impuros. Não porque esses animais são de fato impuros ou moralmente impuros, mas porque o povo deveria ser separado para Deus. Isso até a vinda de Jesus. E Jesus diz que não é para considerar impuro aquilo que Deus purificou. E Deus purificou também os animais e os povos. Então, todos são puros. Antigamente, nós olhávamos para a nação de Israel e achávamos que somente ela era o povo eleito de Deus, somente ela, entre aspas, eram os puros. Jesus abre o Evangelho, deixando que nós possamos ingerir tanto animais puros como considerados impuros. E esse evangelho, ele é levado a pessoas, entre aspas, puras, como a nação de Israel, e aos gentios, aos pagãos, considerados antes impuros, que Deus purificou e que não são mais impuros. Então nós temos um protótipo daquilo que aconteceria com o evangelho através dos animais puros e impuros. Então os animais puros representavam a nação de Israel e os animais impuros representavam os pagãos. A salvação, que antes era somente para os puros, entre aspas, foi aberta para os impuros, ou seja, para o mundo todo. Todas as etnias agora podem receber a boa nova e acolhê-la para a salvação. Amém.